É um nome e tanto, não é? GE Vernova 9... Bem, embora pareça o nome de um carro esportivo italiano misturado com um elemento químico, o GE Vernova 9HA, na verdade é uma turbina a gás e um baita equipamento. No máximo, o compressor dela suga ar suficiente em 10 segundos para encher um dirigível da Goodyear. O ar comprimido é misturado com gás natural, inflamado e lançado pelas pás da turbina, que giram tão rápido que as pontas superam a barreira do som. O eixo conectado move um gerador capaz de produzir eletricidade para iluminar uma cidade. Pode não parecer tão empolgante, mas é... Por isso estamos fazendo um vídeo sobre o tema. A segunda geração, a 9HA2, está entre as turbinas a gás pesadas de maior potência em operação comercial no mundo. Uma usina na Malásia, construída em torno de um par delas, tem uma capacidade total de 1.440 megawatts, o suficiente, segundo a GE, para abastecer até 3 milhões de residências. No entanto, sua história está numa encruzilhada estranha. A família HA foi envolvida em uma grande crise de paz depois que uma turbina falhou no Texas em setembro de 2018, levando a inspeções e reparos em usinas de vários continentes. A 9HA2 estreou comercialmente na usina Trek 4A da Malásia, após seu comissionamento coincidir com a chegada da Covid-19. Ela é, dependendo de quem você perguntar, o ponto alto da engenharia de turbinas a gás, uma ponte flexível para uma rede elétrica mais limpa ou, possivelmente, o último grande monumento à queima de combustíveis fósseis para gerar eletricidade. Então, vamos dar uma olhada em como ela foi construída. O que deu errado? E o que vem a seguir para a aclamada 9HA? A corrida para passar dos 60%. A marca de 60% é basicamente a barreira dos 4 minutos na milha da geração a gás. Durante o século XX, usinas de ciclo combinado, que convertiam metade da energia do combustível em eletricidade, eram consideradas excelentes. Ultrapassar 60% significava extrair cerca de 20% a mais de eletricidade do mesmo gás, o que, como pode imaginar, é um grande desafio. Mas havia um incentivo para alguém fazer isso. Cada fração de ponto acima de 60% valeria dezenas de milhões de dólares ao longo da vida útil de uma usina. GE Vernova é uma das maiores empresas de tecnologia de energia do mundo. Ela se tornou independente em abril de 2024, após a General Electric se dividir em 3, com o setor de aviação continuando como GE Aerospace. A própria GE descende em parte da Edison General Electric, fundada por Thomas Edison. O nome Vernova combina ver, derivado de verde e viçoso, com nova, do latim novus, ou novo, uma marca criada para evocar uma nova era de energia com menor emissão de carbono. Embora isso possa ser visto como um tanto discutível no contexto deste vídeo, como certamente veremos, fique ligado. A GE Vernova fabrica turbinas a gás, turbinas eólicas, equipamentos de rede e sistemas de geração de energia. As máquinas da classe HA têm superado repetidamente recordes de eficiência em ciclo combinado acima de 60% e as usinas 9HA2 já passam de 64%. A primeira tentativa séria da GE ocorreu no país de Gales no início do século XXI. A usina de Baglan Bay, próxima a Port Talbot, comissionada em 2003, operou uma das primeiras turbinas H da empresa e demonstrou que as altas temperaturas de combustão exigidas para essa eficiência eram viáveis. As pás eram resfriadas com vapor por passagens internas, preservando o metal na área quente, mas causando uma confusão de tubulações entre o ciclo de vapor e a turbina. O sistema funcionava, mas desestimulava compradores, e a ar resfriada a vapor teve adoção limitada fora de poucas instalações. No começo dos anos 2010, engenheiros da GE em Greenville, na Carolina do Sul, e em Belfort, na França, adotaram uma nova abordagem chamada HA, de alta eficiência resfriada, a ar. A proposta era abandonar a seção quente-resfriada a vapor e voltar ao resfriamento a ar, compensando a margem com temperaturas de combustão mais altas, superligas superiores, melhores revestimentos de barreira térmica e tolerâncias mais precisas em cada pá e palheta. Encanamento simples, poucas interfaces e uma turbina que a concessionária pode instalar e operar sem sistemas de suporte exóticos. O desenvolvimento utilizou décadas de experiência da GE com turbinas das classes F e H.
O programa decisivo de validação em plena carga foi realizado na instalação de testes isolada da rede da GE em Greenville, onde a 9HA foi testada de outubro de 2014 a março de 2015 em diversas condições operacionais. A apresentação pública ocorreu em junho de 2015 em Belfort. Emmanuel Macron, então ministro da Economia da França, apresentou a primeira turbina 9HA para a nova usina de ciclo combinado da Électricité de France em Bouchans, norte do país, perto da fronteira com a Bélgica. De forma bastante simbólica, a usina de Bouchans está localizada ao lado de uma antiga usina a carvão, que agora seria substituída pelo novo bloco a gás, um exemplo bastante significativo do antigo sendo trocado pelo novo. Essa primeira geração da 9H recebeu o nome de 9GA1, de forma criativa. Bouchans iniciou operações no começo de 2016 e seus resultados eram exatamente o que a GE buscava há 10 anos. Em um teste acompanhado por observadores independentes, a usina alcançou 62,22% de eficiência líquida e cerca de 594 megawatts de potência corrigida. Ela também demonstrou potência líquida máxima de 605 megawatts, sendo reconhecida pelo Guinness World Records como a usina de ciclo combinado mais eficiente do mundo. Um único ponto percentual de eficiência pode não parecer muito, até que você o considere ao longo dos 30 anos de vida útil de uma usina que queima gás 24 horas por dia. Na escala de Bouchans, isso representa milhões de metros cúbicos de gás economizados por ano e redução equivalente nas emissões de dióxido de carbono por megawatt-hora. As concessionárias, é claro, perceberam isso, assim como os concorrentes da GE. A conquista de Bouchans estabeleceu a plataforma HA como o padrão a ser superado, e dentro da GE criou um novo problema. A 9HA havia comprovado o conceito. O próximo passo era uma versão maior da mesma arquitetura, empurrando mais ar por um compressor maior e extraindo mais megawatts de cada unidade. Essa versão maior se tornou a 9H82, como o motor a jato estacionário gera eletricidade. Certo, vamos revisar como isso funciona, ok? Sem a carcaça e o gerador, resta algo parecido com um motor sob a asa de um avião comercial. O ar é sugado pela frente, comprimido por pás do compressor, misturado com gás natural nos combustores e então inflamado. O gás quente atravessa pás no mesmo eixo, girando-as a milhares de rotações por minuto, enquanto se expande e esfria. Esse eixo aciona simultaneamente o compressor frontal, que mantém o ciclo alimentado, e um gerador na outra extremidade, que transforma rotação em eletricidade. A ideia termodinâmica central é similar à que Frank Whittle e Hans von Ohain criaram para a propulsão de aeronaves nos anos 1930. Enquanto um motor de aeronave gera empuxo, o 9HA foi projetado para fornecer potência mecânica no eixo. Esse eixo aciona um gerador, que envia eletricidade para a rede, em vez de impulsionar um avião. Se executar esse ciclo sozinho, ocorre a chamada operação em ciclo simples. O 9HA2 gera cerca de 571 megawatts dessa forma, com aproximadamente 44% de eficiência térmica. O restante da energia do combustível é liberado pela chaminé de exaustão como gás quente acima de 600 graus Celsius. É aí que entra a segunda parte da usina. Os gases de exaustão vão para um gerador de vapor por recuperação de calor, gerando vapor para outra turbina. Conforme a usina, turbinas a gás e vapor podem usar geradores distintos ou compartilhar eixo e gerador. Na configuração de referência 1 por 1 da GE, uma única 9HA2 pode suportar um bloco de ciclo combinado com potência de cerca de 838 megawatts e eficiência líquida de 64,1%. É difícil imaginar o tamanho desse equipamento até ficar ao lado dele, o que provavelmente não acontecerá. Então veja esta foto. A turbina 9HA mede cerca de 12 metros e pesa aproximadamente 450 toneladas, sendo comparável a um Airbus A380 totalmente carregado. Por ser tão grande, ela é transportada de Belfort em vagões ferroviários e barcaças especiais, pois nenhum caminhão comum consegue levar algo assim.
Por dentro, as condições são absolutamente extremas. As temperaturas de combustão na seção quente ultrapassaram 1.500 graus Celsius, o que seria 2.732 graus Fahrenheit, ou seja, mais quente do que o ponto de fusão das superligas à base de níquel das quais as pás são fundidas. As pás resistem por serem ocas, com uma rede de canais de resfriamento perfurados e fundidos internamente. O ar comprimido de estágios anteriores da turbina é canalizado por dutos e sai por pequenos orifícios na pá, formando uma película protetora. Sobre o metal, há um revestimento cerâmico de barreira térmica, aplicado em camadas com frações de milímetro de espessura, que isola a liga do gás. Enquanto isso, as pontas das pás se movem a cerca de 1.200 milhas por hora. Isso equivale a cerca de Mach 1,5 ao nível do mar, mais rápido que a maioria dos caças em altitude, e elas fazem isso continuamente por meses entre inspeções. O que mantém tudo isso unido são muitas tolerâncias, já que as folgas entre as pás rotativas e a carcaça estacionária precisam ser mantidas extremamente pequenas. Pouca folga pode causar contato com a expansão dos componentes. Muita folga permite vazamento de gases pelas pontas das pás, reduzindo a eficiência. O enorme rotor também precisa ser balanceado com precisão excepcional para evitar vibrações destrutivas, que seriam bastante intensas. Uma 9HA moderna tem centenas de sensores monitorando vibração, temperatura, pressão, folga das pontas das pás e composição dos gases de escape, alimentando um sistema que ajusta o fluxo de combustível e a distribuição do ar por estágios várias vezes por segundo. Operadores na sala de controle, a centenas de quilômetros de distância, podem acompanhar os mesmos dados em tempo real, e os centros de monitoramento da GE Vernova podem fazer o mesmo de outro continente. Tudo isso está por trás da descrição resumida, um motor a jato que alimenta uma cidade. A física dos motores de aeronaves está presente. A adaptação para a geração de energia estacionária é o que faz com que um eixo girando em um prédio na França ou na Malásia seja capaz de iluminar uma metrópole. A grande aposta por trás do 9HA2, o recorde de Bouchard, atendeu às expectativas da GE. 2 anos após a usina entrar em operação, turbinas HA foram enviadas para Nishinagoya, Japão, onde a Chubu Electric construía uma das maiores estações de ciclo combinado do mundo. E para novas usinas a gás por todos os Estados Unidos da Pensilvânia ao Texas. Também houve pedidos de Taiwan, da província de Punjab no Paquistão e da China. Em 2017, a GE já contabilizava dezenas de unidades HA vendidas ou operando, tornando a plataforma o destaque de sua divisão de energia. Mas a GE Power, nome pelo qual era conhecida até virar GE Vernova, em 2024 entrou em uma corrida acirrada por avanços de engenharia. A Mitsubishi Hitachi Power Systems promovia turbinas da classe J, enquanto a Siemens desenvolvia suas próprias máquinas avançadas. Cada décimo de ponto percentual se tornou uma verdadeira arma de marketing, e cada novo grande contrato era disputado ferozmente. A GE precisava manter seu impulso, e conseguiu isso em outubro de 2017. A empresa anunciou versões aprimoradas da família HA, a 9HA2 e a 7HA2, cada uma com uma eficiência de ciclo combinado declarada acima de 64%. O redesenho aumentou o fluxo de ar por um compressor maior, elevou a temperatura de queima e refez o resfriamento da seção quente para suportar isso. A 9HA2 liderou a linha com potência de cerca de 571 megawatts em ciclo simples e mais de 800 megawatts em ciclo combinado. Isso é muito atraente para uma companhia de energia. Um bloco 9HA2 poderia substituir o que antes exigia 2 turbinas menores, com menos fundações para construir, menos sistemas auxiliares para instalar e uma equipe menor para operar tudo. Essa consolidação também era um problema. Quando um eixo único substitui várias unidades antigas, sua parada faz todo o bloco parar junto. Paradas programadas devem ser planejadas meses antes, considerando a demanda da rede. Já uma parada não planejada retira em segundos a capacidade de uma cidade do sistema. A 9HA2 também estava ligada a uma aposta corporativa muito maior. Em 2015, a GE concluiu a aquisição de 10 bilhões de dólares do setor de energia da Alstom, absorvendo as operações de turbinas a vapor, rede e serviços da empresa francesa. A empresa combinada tornou-se a maior fornecedora mundial de equipamentos de geração de energia, prevendo demanda forte e contínua
por turbinas a gás eficientes ao longo dos anos 2020. Jeff Immelt, diretor executivo da GE na época do acordo com a Alstom, apostou grande parte do futuro da empresa na concretização dessa demanda. O 9HA2 era uma parte importante dessa estratégia. A GE queria que as concessionárias escolhessem automaticamente sua unidade ao planejar uma nova usina a gás, usando-a como referência para avaliar Mitsubishi e Siemens. Forçar a plataforma deixou pouca margem para erro na seção quente. Cada grau adicional no combustor e cada metro por segundo a mais na ponta da pá aumentava a carga sobre os componentes mais próximos da chama. O primeiro componente a ser testado em campo seriam as pás do primeiro estágio da turbina. A primeira fileira de pás atingida pelo gás quente ao sair do combustor e são as mais castigadas da seção quente. E foi aí que alguns problemas começaram a surgir. Quando as pás falharam. Então, um grande problema surgiu em setembro de 2018, quando 4 turbinas 7HA foram desligadas após a oxidação afetar as pás do primeiro estágio das Turbi nas usinas Colorado Bend 2 e Wolf Hollow 2 da Exelon, no Texas. As pás afetadas sofreram um problema de oxidação que as degradou mais rapidamente do que o esperado. Depois, a GE afirmou ter identificado o problema em 2015 e solucionado com um método de fundição anterior, já usado em outros modelos de turbinas. Uma unidade do Texas teve falha grave na pá e tirou a turbina de operação. 4 turbinas 7HA no Texas foram desligadas para reparos e a resposta logo se espalhou para o exterior. A Reuters, posteriormente, identificou pelo menos 18 turbinas HA que haviam sido desligadas ou estavam programadas para manutenção nas pás, embora a GE tenha se recusado a fornecer seu próprio total em toda a frota. Para os operadores, essa interrupção foi significativa. Cada bloco GA afetado representava centenas de megawatts temporariamente indisponíveis, e a GE acabou reservando 480 milhões de dólares para resolver problemas nas pás em suas frotas 7HA, 9HA e 9FB. A resposta de engenharia da GE seguiu por 2 caminhos diferentes. A empresa rapidamente produziu pás de reposição com novo revestimento e processo modificado, enviando-as aos operadores afetados conforme a fundição de Greenville conseguia fabricá-las. A longo prazo, o projeto da seção quente foi reformulado, alterando a distribuição do ar de resfriamento na pá e o modo de fixação da barreira térmica ao metal. Após o conserto, a frota voltou a operar em 2019 e não houve novas falhas catastróficas de pás do mesmo tipo. Porém, o dano à empresa foi mais difícil de reparar. A GE Power já tinha prejuízos há mais de um ano antes do problema das pás. O mercado global de turbinas a gás enfraqueceu, pois concessionárias passaram a investir mais em energia eólica e solar. A integração da Alstom estava acima do orçamento e atrasada, e a divisão havia registrado uma baixa contábil de 22 bilhões de dólares em outubro de 2018, referente aos ativos da Alstom. A crise das pás veio por cima de todos esses problemas. Mais ou menos na mesma época, a GE também passou por uma troca de liderança. John Flannery, que assumiu a diretoria executiva da GE após Jeff Immelt há apenas 14 meses, foi removido pelo conselho em 1º de outubro de 2018 e substituído por Larry Culp, primeiro executivo externo a liderar a empresa em 126 anos. Culp assumiu uma divisão de energia em declínio e sua principal linha de produtos, com reputação de confiabilidade, recentemente abalada. Houve cortes de pessoal até em Belfort, fábrica francesa onde a família HA era montada, e Macron visitara o chão de fábrica 3 anos antes. Em maio de 2019, a GE anunciou a eliminação de cerca de 1.000 empregos, 1/4 dos funcionários. Sindicatos franceses convocaram greves, o governo chamou executivos da GE a Paris e a resposta política se estendeu por meses. E os franceses? Entrando em greve? A fábrica, antes exemplo do compromisso da GE com a manufatura europeia, tornou-se o custo visível de um mercado transformado. Primeira ignição durante o confinamento. A recuperação não veio de Belfort nem de Greenville. Ela veio de uma área industrial recuperada na costa sul de Johor,
onde uma empresa de serviços públicos da Malásia construía a primeira instalação comercial da turbina 9H12. O projeto, inicialmente chamado Track 4A, depois foi renomeado Usina Sultan Ibrahim, em homenagem ao governante de Johor. O local era em Pasir Gedong, um porto industrial perto de Singapura, de onde, do outro lado do estreito, se via o horizonte da cidade em dias claros. O contrato de engenharia, suprimentos e construção do local foi para a corporação CTCI de Taiwan, com a GE fornecendo 2 turbinas 9HA2, que seriam o coração da usina. Os números no papel eram bem simples: 2 turbinas, 2 caldeiras de recuperação de calor, 2 turbinas a vapor, totalizando 1.440 megawatts. O projeto custou cerca de 1,1 bilhão. Ao ser concluída, será a primeira usina com turbinas 9HA2 no mundo e o maior bloco de ciclo combinado da Malásia. A unidade 1 teve sua primeira ignição em março de 2020, porém a Malásia impôs ordem de restrição de circulação devido à pandemia de Covid-19 nesse mês. Viagens internacionais, presença de especialistas e cadeias de suprimentos foram interrompidas e Singapura impôs restrições no início de abril. O projeto não parou, mas o plano original de comissionamento ficou inviável. As cadeias de suprimentos, especialistas da GE da França e Estados Unidos para supervisionar o comissionamento e os turnos rotativos dos subcontratados da CTCI, todos pararam ao mesmo tempo. O problema é que comissionar uma 9HA2 não é um trabalho que pode ser pausado assim. As lâminas e vedações são ajustadas para condições específicas de gás. O sistema de controle precisa de um ajuste em tempo real sob carga e um gerador novo precisa ser testado na rede em etapas ao longo de semanas. Abandonar faria com que todo o cronograma ultrapassasse a data contratual de operação comercial, gerando penalidades. O que veio depois foi uma campanha de comissionamento improvisada, sob regras de saúde pública que mudavam semanalmente. Engenheiros da GE em Greenville e Belfort acessaram remotamente o sistema de controle da usina e orientaram técnicos malaios por videochamadas, muitas vezes às 3 da manhã, no horário local, para coincidir com o horário de trabalho dos engenheiros. A equipe local assumiu mais trabalho prático do que o plano original havia previsto. A CTCI acelerou o treinamento de técnicos de instrumentação, eletricistas e operadores de turbina malaios, e o local dividiu rigorosamente as zonas de trabalho para evitar que um caso positivo paralisasse o projeto. Equipamentos de proteção individual foram padrão dentro do prédio da turbina por meses. As rotações das equipes foram reorganizadas em torno dos períodos de quarentena e não mais pelos turnos. Mas pelo menos o cronograma foi mantido. A unidade 1 iniciou a operação em 1º de janeiro de 2021 e a unidade 2 entrou em operação em 19 de fevereiro. A usina finalizada podia fornecer eletricidade para cerca de 3 milhões de pessoas, cerca de 1/10 da população da Malásia, a partir de um único local em Pasir Gedong. Em novembro de 2021, a revista Power Magazine elegeu a usina de geração de energia do Sul como usina do ano. A 9HA2 saiu de uma apresentação de slides em Belfort para se tornar um bloco em operação nas redes elétricas da Malásia, enfrentando as piores condições de comissionamento já vistas na indústria. Aponte como prazo final. Após a Malásia, a carteira de pedidos cresceu. A usina de Jawa One, na Indonésia, escolheu 2 turbinas 9AA-2 para uma planta de ciclo combinado de 1.760 megawatts, enquanto outros projetos HA ocorreram em partes da Ásia e no Golfo Pérsico. Com a Jawa One já em operação, a empresa fornecedora das turbinas se reorganizava em torno delas. Em 2021, a GE anunciou sua divisão em 3 empresas. Em abril de 2024, as áreas de energia, renováveis e redes foram separadas como GE Vernova, listada de forma independente na Bolsa de Nova York. A plataforma HA virou o principal produto da nova divisão de energia a gás da empresa. Desde que Bechamp bateu seu recorde em 2016, as companhias de energia mudaram o papel esperado do 9HA2. A proposta inicial era oferecer carga base constante com máxima eficiência. Agora o foco mudou para a flexibilidade.
Um 9HA2 em configuração de ciclo combinado pode atingir carga total em aproximadamente 28 a 30 minutos a partir de uma partida morna, e a própria turbina pode manter uma produção estável em baixas cargas, cerca de 30% da capacidade nominal, e depois aumentar novamente conforme a demanda ou o clima mudam. A GE Vernova oferece o recurso de modo par, que mantém a turbina girando com o mínimo consumo de combustível, pronta para assumir carga em poucos minutos quando o vento diminui ou o campo solar fica nublado. A flexibilidade faz com que planejadores de rede em países com aumento de energia eólica e solar ainda adquiram essas unidades. Uma usina moderna de ciclo combinado emite cerca de 350 a 400 quilos de CO2 por megawatt-hora, contra cerca de 900 de uma usina típica a carvão. Trocar um bloco de carvão dos anos 1980 por uma 9HA2 reduz as emissões por unidade elétrica em mais de 50%, e a rápida aceleração permite à rede integrar mais renováveis sem depender de reservas lentas e poluentes. Uma 9HA2, comissionada em 2024, tem uma vida útil projetada de cerca de 30 anos. O gasoduto, os terminais de GNL e os contratos de fornecimento de longo prazo feitos para ele têm vidas próprias. Cada nova usina desse porte prolonga o uso de combustíveis fósseis até após 2050 década, em que a maioria dos países clientes prometeu zerar as emissões líquidas. O cenário de emissões líquidas zero da Agência Internacional de Energia prevê forte queda na geração de energia a gás sem mitigação nesse período. A resposta da GE Vernova é o hidrogênio. A plataforma HA é anunciada como apta a queimar gás natural e hidrogênio juntos. Hoje, combustores qualificados suportam até 50% de hidrogênio em volume na configuração padrão. E há um plano para atingir 100% com upgrades e fornecimento de combustível adequado. Projetos como o Intermountain Power, em Utah, já são construídos visando conversão, mas o fornecimento de combustível é o maior desafio. Queimar hidrogênio em uma 9HA2 em grande escala requer hidrogênio verde ou de baixo carbono, dutos próprios ou eletrolisadores locais e armazenamento adequado para um gás que vaza por juntas que vedariam o gás natural. Nada dessa infraestrutura existe ainda na escala que uma frota de turbinas HA precisaria. O que vai acontecer com essas usinas nas próximas 2 décadas depende menos da engenharia do que das políticas que estão sendo criadas em torno delas. Uma 9HA2 pode ser uma ponte flexível para uma rede de baixo carbono ou um ativo encalhado, ainda amortizando dívidas ligadas a um combustível que seus operadores não têm mais permissão para queimar. A 9HA2 carrega uma longa herança, a busca por maior eficiência que durou décadas e passou por Bagan Bay e Bechan. A crise das lâminas exigiu inspeções e reparos em toda a frota HA durante as piores dificuldades da GE, e a entrada em operação de Pasir Gedong durante a pandemia conectou a primeira usina 9HA2 à rede da Malásia. As conquistas de engenharia estão consolidadas. Uma única 9HA2 pode produzir cerca de 571 megawatts sozinha, enquanto um bloco de ciclo combinado pode alcançar aproximadamente 838. Ela faz isso enquanto controla temperaturas, pressões e forças rotacionais extremas em máquinas que precisam operar de forma confiável por milhares de horas. O que a 9HA2 vai significar em 50 anos depende das escolhas que estão sendo feitas agora nas capitais, e não na GE. Geração de reserva para redes com alta participação de renováveis, ponte para hidrogênio com o suprimento certo de combustível e atualizações no combustor, ou o último marco das turbinas gigantes a combustíveis fósseis. A GE Vernova 9HA2 foi projetada para queimar combustível de forma mais eficiente, justamente no momento em que o mundo está decidindo por quanto tempo ainda quer queimar combustível. Obrigado por assistir.